imagina, olha só, imagina um rádio. Tá. O rádio é o aparelho. Isso. Mas pro aparelho funcionar, eu tenho ondas Que ele sonoras que ele capta. É. Quando você, por exemplo, tem Alzheimer, o defeito está no aparelho. Tá. Aquela pessoa continua existindo. As ondas de pensamento arquivadas estão em algum lugar. É mesmo? Claro. Não me pergunte aonde. Entendi, mas tem Muito simples. Você já conviveu com alguém que tem Alzheimer? Não. Como Eu que é? convivi com meu avô, convivi com pacientes. É uma coisa muito doida. Eu não sei se tem a ver. Minha avó teve derrame e começou a esquecer as coisas. É um tipo de Alzheimer? Não, é um tipo de demência. Ah, tá. Então, Quando você vai perdendo a memória. Entendi. O Alzheimer vai perdendo, mas de uma forma... As células vão morrendo em massa. No derrame, não. Você tem uma morte localizada. Ah, A não entendi. ser que ela tenha tido um derrame muito grande, foi Foi uma parte paralisada. mais para o corpo, né? É. Pegou mais o corpo e menos a memória. O Isso. Alzheimer, não. O corpo vai ficando preservado. Você só dá alteração de corpo quando a memória já está muito apagada. Então, o que acontece? Vai morrendo ali em massa. Tá. Peraí, o que você me perguntou? Que eu já... Ai, caramba. Ah, tá. Se no futuro, como a gente faz para transferir... Tá, o corpo. Se é só Não, o cérebro, você se a não gente é só vai. o cérebro, Você não vai transferir o corpo. Porque assim, o rádio, Tá, O Então exemplo você do tem as rádio. ondas. Na hora que ele começa a dar defeito, o rádio, você não capta as ondas. Certo. Mas as ondas existem. Elas Estão tão- passando ali. Tá. Por que eu acho que funciona de alguma maneira? A gente tem as nossas memórias, a nossa identidade, eu acho que tem uma nuvem, que nem o iCloud. É mesmo? Eu acho. Sempre Você acha que achei não, isso. Não tá só aqui. Não, eu acho que não enclausurado tá. no nosso corpo. A gente ainda Eu não também acho sacou que isso. Não é possível. E por que eu saquei isso, Vilela? Eu tinha um paciente, um almirante, ele já faleceu. E ele começou a perder a memória, e ele era almirante da Marinha, e ele olhava para a mulher e falava assim para mim. Ele me aceitava porque ele achava que era a médica que a Marinha mandava uma vez por ano para saber se ele estava vivo. Então, ele achava que eu ia lá. Aí ele falava assim, interessante, eu estou olhando aquela moça ali, ela lembra muito uma menina que eu namorei antes de fazer minha primeira viagem, era a mulher dele. Tá. Né? E ela chorava, porque ele não me reconhece. Eu falei, pelo contrário, ele lembra de você como se fosse a moça que ele deixou antes de dar a volta ao mundo para se formar. Muito bem, um belo dia me ligam que ele tinha 4 filhos. Um filho dele morreu de acidente. Aí a enfermeira, a família, o que a gente fala? E não sei o quê, e papapá. Aí um dos filhos, gente, o papai não lembra nem mais quem é a mamãe. Muito menos quem é a gente, ele não vai sentir nada. Aí a mulher, não, doutora, vem aqui, porque não sei, vem. Tá, cheguei lá, ele estava lendo o jornal, tá? Tentando, né? Lendo o jornal. Ele baixou o jornal e falou assim, um pai não vive para enterrar um filho. Não tinham dado a notícia pra ele? Não. Aí eu olhei... Não tinha saído no jornal a notícia? Não, nada. Onde ele conectou aquilo, não. Aí ele falou assim, eu quero ir ao enterro do meu filho. Que assustador Ele trocou de isso. roupa. Ele foi. Nós fomos. Levamos. Ele foi, chegou lá, ele chorou, se despediu, sentou numa cadeirinha do lado do caixão. Daqui a uma hora ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Me levem de volta para Copacabana. Copacabana, para ele, era a casa dele. Não era o bairro. Me levem de volta para Copacabana, que ele queria dizer Toneleiros. Entendeu? E muitos pacientes de Alzheimer que eu tratei, eles tinham horas que eles reconectavam, olha que interessante, e depois desconectavam. Reconectavam e desconectavam. O filme do Robin Williams lá, né? O Tempo de Despertar. Exatamente. Então, assim, que existe uma memória ou essa história da gente. Quem é que achava que existia iCloud? Se alguém há 20 anos falasse assim, Bia, você vai guardar os seus arquivos numa nuvem. Tá aí. E eu costumo dizer... Uma coisa muito louca isso. O defeito é do aparelho. Imagina o seguinte, o cérebro é uma lâmpada. Tá? Agora, a luz que sai da lâmpada é atividade mental. É o que eu crio, é o que eu produzo, mas eu preciso da estrutura lâmpada. Enquanto eu estou aqui, eu preciso. Agora, que essa estrutura que é a gente, que são as nossas lembranças, que são as nossas conclusões, que é a nossa essência, eu acredito que existem ondas eletromagnéticas em outro Aquele lugar. pedaço o cérebro.
cérebro só mais do que não o é cérebro. nada. Não. Tem coisas além isso é que é. Não tenho dúvida. Por exemplo, o cérebro é uma máquina. Conseguem fazer um transplante de cérebro para um clone seu, provavelmente não vai ser você aquela pessoa. Não. Porque ela não vai ter vivido... O que eu vivi, as conclusões que eu tirei, as ideias que eu tive, as desilusões que eu tive. E quem é a Ana? É uma soma do quê? Eu acho disso soma também tudo. Do que você tem contato, dos sentidos? Do que eu interpreto através do contato. Porque, por exemplo, eu posso passar a mão aqui na sua mesa e eu posso... do seu cérebro um monte de informação. É. Você lembrar de uma mesa sua... Eu não esqueci dessa mesa. Nunca mais vou esquecer. Exato. Desde a primeira vez que eu vi. Pelo colorido, pela textura. Tem uma textura plástica, é ao mesmo tempo rugosa, né? E se eu quiser replicar isso na cabeça de outra pessoa que não teve aqui? Você pode fazer através do BrainNet, que é aquele que o negócio de Nicoleles você passar falou. o que você tá Aí eu sentindo. posso passar, mas eu preciso de um computador que faça essa transição. Entendi. O que a gente passa sem isso é uma coisa que é possível. Os monges, você entrar em estado de flow. Flow é quando tudo flui acontece. e sincroniza. E eu acho que o futuro está muito ligada a essa conexão de cérebros lúcidos que vão se unir de alguma maneira, porque não precisa muitas pessoas para mudar o mundo, como não precisa muitos para estragá-la. Um grupo pequeno. Mas eu acredito